Irmãos, nós estamos falando sobre o Evangelho. Eu queria saber se ficou alguma dúvida da semana passada, daquilo que a gente conversou semana passada. Essa é uma aula, vocês podem falar, podem perguntar, tá? Eu sei que a sala é grande, né? E aí às vezes dificulta, mas tudo certinho, né? Veja, a gente está falando que o Evangelho não é simplesmente o ABC da vida cristã, tá? Então, às vezes é muito comum algumas pessoas pensarem que o Evangelho é o ABC da vida cristã, então é aquela coisa que a gente recebe quando se converte. Aí, quando a gente se converte, aí a pessoa, vou lhe ensinar aqui um pouquinho do Evangelho. Depois, quando a gente passa um certo tempo já crente, agora vamos tratar de coisas mais sérias. Não é isso. O Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o A a Z da vida cristã. Não há vida cristã sem o Evangelho. E nós vimos que qual é a mensagem que o Evangelho nos traz, irmãos. O Evangelho anuncia que nós fomos resgatados ou salvos. De que nós fomos resgatados ou salvos? Nós fomos resgatados ou salvos de quê? Da condenação, da ira vindoura. Deus nos resgatou disso. E aí a gente fez uma recapitulação histórica e nós vimos que o pecado ele trouxe ruína na nossa vida. Aí, para a gente entender a história, a gente precisa ir para o começo dela. E nós vimos que por causa do pecado, nós temos problemas psicológicos, tá? Então nós temos problemas emocionais, nós sentimos vergonha, nós sentimos medo. Eu gosto de usar essa ilustração porque é uma ilustração assim muito clara, né? Como é que os seres humanos do tamanho da gente têm medo de barata? Fala sério. Como é que se tem medo de rã? É porque alguma coisa não está no lugar. E uma das imagens que a Bíblia usa para a eternidade é que nós vamos viver em um mundo harmônico. Então, o pecado, ele traz esses problemas psicológicos, ele traz problema social. Algum irmão, por favor, apaga pastor João, Eric, uma luz, olha que beleza, olha, tá vendo? Vão 3. Obrigado, irmãos. Apaga a luz aí, Eric, só para ajudar os irmãos. Então, observe, melhorou. Então, o pecado nos traz problemas sociais, relacionais. Adão começou a acusar a Eva de que foi ela que deu do fruto, e a culpa é dela, e ele comeu porque ela deu do fruto. E aí depois o texto diz, na relação de marido e mulher, que Deus fala para a mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele vai te governar. Ou seja, os problemas, a guerra dos sexos. Eu comentei, irmãos, isso, acho que foi quinta-feira. Existe um dualismo beligerante na sociedade, que às vezes é utilizado com o discurso de defender minorias, mas que às vezes só traz mais separação. Presta atenção, nós não precisamos, como crentes, de uma ideologia para dizer que vidas negras importam. Nós só precisamos do Evangelho. Todas as vidas importam.
Só precisamos do Evangelho que nos mostra que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos cuidar uns dos outros, e que todo ser humano, branco, preto, amarelo, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratado com dignidade. Você não precisa abraçar ideologias que muitas vezes vêm dentro delas um monte de outra coisa para dizer que vida negra importa. O Evangelho já diz isso. Todas as vidas importam. Então é muito complicado esse dualismo beligerante que a gente vai separando a sociedade. É branco, é negro. É homossexual, é heterossexual. É isso, é aquilo. E aí você vai dividindo a sociedade com o discurso de nós precisamos cuidar das minorias. Nós precisamos cuidar de todos, amar a todos, levar o Evangelho em palavras e em atos para todos, ser acolhedores com todos, amar o pecador e, ao mesmo tempo, abominar o pecado e levar a mensagem que restaura. É isso que nós precisamos, irmãos. É muito interessante, a gente vai mencionar esse texto no estudo da célula essa semana, mas só para, eu vou ler esse texto. Veja aí, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Diz assim: assim sendo, não pode haver, olha o que Deus faz em Cristo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós, ou todos vocês, são um em Cristo Jesus. Então o Evangelho, ele une as pessoas, e não separa as pessoas. Branco, negro, homem, mulher, o Evangelho nos une e nos faz um só povo, um só corpo. E é muito interessante, irmãos, algumas coisas, às vezes acontecem atos errôneos, né? Pessoas são mortas injustamente, não é? Acontece aí barbaridades, e aí as pessoas vão protestar. E como é que elas vão protestar? Aí algumas delas, o que é que fazem? Invadem estabelecimentos, quebram estabelecimentos, destroem repartições, etc, etc, etc. Está alguma coisa errada nisso aí, não é? Então, você precisa, e eu preciso, do Evangelho. É o Evangelho que ordena a nossa vida. É o Evangelho que tira o caos da nossa história. É o Evangelho que nos faz ver as coisas com clareza, sem ideologias, porque toda ideologia humana, toda, ela está contaminada pelo pecado. Alguém estava me falando, acho que foi quinta-feira, não sei se foi o Azaf, de um líder religioso dizendo, você tem que ler a Bíblia com os olhos de Karl Marx, foi? Foi isso? Foi Apolo, não foi? Mas a frase era essa, né? Imagina um negócio desse. Karl Marx. Lê a Bíblia com a lente de Karl Marx. Um ateu. Cara cheio de princípios anticristãos, antibíblicos. E um líder religioso tem a coragem de dizer que a gente tem que ler a Bíblia com os olhos de Karl Marx. Não dá, né? Não dá. Então, toda ideologia humana, ela está sujeita ao pecado. Toda. E por isso que a gente precisa ser cativo à Escritura, porque a Escritura, o pecado não toca ela.
O evangelho não é tocado pelo pecado. O evangelho vence o pecado, destrói o pecado, abomina o pecado e nos sara do pecado. Então, amados, o que ocorre? O que aconteceu com o data show? Apagou? Muito bem. Então, o pecado, ele traz esse problema psicológico, esse problema social, esse problema físico. Nós nos tornamos separados da própria natureza. Há sinais de morte na natureza. Há sinais de degradação na natureza. Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz que a terra foi amaldiçoada pelo pecado, a terra foi amaldiçoada pela queda. E qual é a realidade que o mundo vive desde o Éden? Presta atenção. O mundo vive em uma realidade repleta de sofrimento, doenças, pobreza, desastres naturais, guerras, envelhecimento e morte. E tudo isso é resultado de quê? É resultado do pecado. Então, quando a gente olha o mundo, a gente percebe que o mundo está desajustado. A humanidade se tornou desajustada. E nós precisamos ser resgatados. Há um discurso que às vezes as pessoas falam ele, e falam inocentemente e acham que isso é verdade. Mas aquele discurso que diz assim: o problema da humanidade é falta de educação. Já viu isso? Então, se você der educação, você vai resolver os problemas da humanidade. Fala sério, irmãos. Isso é cristão mesmo? Ter uma boa educação é necessário? É. Mas você acha que uma boa educação resolve o problema da humanidade? Você acha que o indivíduo, se ele for academicamente mais preparado, necessariamente ele vai ser melhor? Eu não sou favorável, eu acho que as pessoas têm que ser alfabetizadas, elas têm que estudar. Nós temos que ter uma educação boa, de qualidade, no nosso país, no mundo, ok. Mas você acha que a esperança para um mundo melhor está depositada na educação? E grandes países que têm uma educação excelente, mas que as pessoas, apesar de terem um bom PIB, apesar de terem uma condição social muito boa, mas as pessoas continuam mergulhadas nos seus pecados, nas suas transgressões, nos seus erros. Nós precisamos mais do que uma boa educação. Uma boa educação é algo necessário socialmente falando, economicamente falando, mas a nossa esperança de um mundo novo não é com a boa educação. A nossa esperança de um mundo novo, irmãos, é com o Evangelho. Se você notar a história da humanidade, por exemplo, vá para o início do século XX. O que havia no início do século XX? Um mundo influenciado pelo iluminismo, pelo racionalismo. Um mundo influenciado por aquele conceito que dizia: o homem é bom. E se o homem tiver uma boa educação, a humanidade se tornará melhor. O homem vai prosperar. Então, nós precisamos crer nisso.
Nós precisamos crer na ciência, porque a ciência vai resolver o nosso problema. Nós precisamos crer na bondade humana e nos esforçarmos por um mundo melhor. O que aconteceu? Esse mundo melhor, que era apregoado no início do século XX, ele gerou 2 guerras mundiais. Cadê aquele mundo melhor? Cadê aquele homem bom? Gente, nós temos hoje uma sociedade com tantas oportunidades, não é verdade? Nós temos acesso a tanto conhecimento, e isso é muito, muito bom. Você pega um negócio desse, um tablet, um computador, você tem acesso a informação de todo tipo. Então, o nosso problema não é falta de conhecimento, o nosso problema é o coração. Você acha que o mundo hoje, ele está um mundo melhor? Acha? As pessoas estão mais justas, mais amorosas, mais sensíveis, mais altruístas. Estão, irmãos? Hein? Não estão. Mas nós temos uma sociedade e nós temos um contexto que nos oferece N oportunidades. Mas sabe qual é a questão? A questão é que o nosso problema não é meramente fora de nós. Não é simplesmente a aquisição de um conhecimento. O nosso problema é dentro de nós. É o nosso coração. Nós estamos sem Cristo desajustados. E o que o Evangelho faz? Ele nos resgata. Então, os nossos problemas horizontais, eles têm uma raiz. E qual é a raiz? A raiz do nosso problema horizontal é vertical. O homem tem problemas aqui, porque ele tem problemas na sua relação com Deus. E enquanto ele não resolver o seu problema na sua relação com Deus, ele vai continuar com o problema aqui. Então, o Evangelho de Cristo, ele apresenta esse resgate. E ele apresenta a promessa de um mundo restaurado. Em última análise, todos os problemas humanos são sintomas. E a nossa separação de Deus é a causa. Ou seja, a infelicidade na humanidade, todos os efeitos da maldição têm uma matriz, uma fonte, uma origem: a separação do homem de Deus. Então, o que há de mais importante, irmãos, o nosso primeiro objetivo na vida deve ser ter uma relação ajustada com Deus. E o Evangelho nos mostra que Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição, ofereceu isso. Ofereceu isso. Então, a única esperança de um mundo não meramente melhor, mas de um mundo restaurado, transformado, curado e sarado é o Evangelho. Então nós podemos e devemos ter uma boa educação, uma boa política, uma série de coisas, esferas da vida que precisam ser exercitadas com qualidade. Mas a nossa esperança de um mundo restaurado não está nisso. Isso deve ser área que eu e você devemos, se formos chamados para elas, devemos exercê-las para a glória de Deus.
Devemos fazer o melhor possível para a glória de Deus. Se eu for político, tenho que ser político para a glória de Deus. Se eu sou educador, tenho que ser educador para a glória de Deus. E fazer da melhor maneira possível. Mas a nossa esperança de um mundo novo está no Evangelho. Está claro isso, irmãos? Querem perguntar alguma coisa? Alguma coisa que eu falei que ficou nem branco, nem preto, ficou meio cinza assim, e não ficou claro? Então, vamos lá. Então, veja, eu estou recapitulando, a gente está voltando a algo que a gente começou no início do ano, tá certo? E a gente está retomando. Então, o que o Evangelho faz? O Evangelho é a boa notícia do que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Presta atenção. Quando as pessoas pensam sobre ser cristão, o que vem à sua mente, ou o que vem à mente das pessoas? Vamos pensar. O que vem à sua mente quando você pensa, eu sou cristão? Por que você é cristão? O que é ser cristão? Segundo Cristo. Ser cristão é ser segundo Cristo. O que mais? O que acontece quando a gente se torna cristão? É simplesmente assim, eu acreditava nisso, mas agora eu acredito nisso. É apenas isso? Sim ou não? Não. Quando nós nos tornamos cristãos, há uma mudança de condição. E que mudança de condição é essa? É uma mudança radical. Nós passamos da morte para a vida. Então é radical. Um dia nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Então, ou uma pessoa está em Cristo, ou ela não está em Cristo. Ou uma pessoa é perdoada e aceita, ou não. Ou ela tem a vida eterna, ou ela não tem a vida eterna. Fazer uma pergunta. Uma pergunta diagnóstica. Vamos imaginar que eu pergunto o seguinte: você está pronto agora para dizer que é um cristão? Quantos aqui se dizem cristãos? Levanta a mão. E aí eu faço uma outra pergunta. E por que você é cristão? Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que elas acreditam que Jesus seja um médium interplanetário, um avatar, um espírito aperfeiçoado. Elas não acreditam que Jesus é Deus, elas não acreditam que Jesus morreu por elas para o salvar, elas não acreditam na ressurreição de Cristo, elas não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus, mas se você for perguntar para elas, elas se dizem cristãs. Elas são cristãs? Hã? Por que não? Por que não? Mas ela acredita em Cristo. Mas, biblicamente falando, elas são cristãs? Não são, irmãos. Biblicamente falando, não são cristãs. Como é que eu digo que eu sou cristão, mas eu não acredito nesse livro? Como é que eu digo que eu sou cristão, mas eu olho para esse livro e digo assim, não, esse livro aqui, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu tenho que atualizar, isso aqui não é bem assim, isso aqui teve erros. Dá para ser cristão e dizer assim? Não. O que o Martin Lloyd Jones, um pastor, final do século XX, ele fazia? Ele usava muito essa pergunta diagnóstica, e ele chegava para a igreja dele e dizia, você está pronto agora para afirmar que é cristão? Está pronto? Está pronto para afirmar que é crente? E por que você pode afirmar que é cristão? Aí imagine se a pessoa disser, eu posso afirmar que sou cristão porque eu sou uma boa pessoa. Essa resposta está certa?
Eu posso afirmar que sou cristão porque eu tenho boas intenções e eu até acredito em Cristo. Martin Lloyd Jones, ele dizia o seguinte: a essência da salvação cristã é afirmar que Ele, Cristo, é bom o bastante e que eu estou nele. O que é ser cristão, gente? Ser cristão é passar da morte para a vida, é uma mudança de condição. Ser cristão é estar em Cristo. E o que acontece quando nós estamos em Cristo? O que acontece, irmãos, quando nós estamos em Cristo? Tudo muda, irmãos. Eu queria que você pensasse numa imagem. Abra, por favor, a sua Bíblia em João. João capítulo 15. João capítulo 15. Jesus diz, João capítulo 15, é o texto sobre a videira e os ramos. Observe aí o verso 4. Depois que Jesus diz que a videira é verdadeira e o Pai é aquele que cuida da vinha, ele diz assim, João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo nesse texto que a relação dele conosco, nossa com ele, é estar ligado a ele. O que é ser cristão? É estar ligado a Cristo. Eu posso ser presbiteriano, eu posso ser assembleiano, eu posso ser batista, eu posso ser pastor, posso ser presbítero, posso ser diácono, posso ser líder e posso não ser crente. Está entendendo? Eu posso ser muito religioso e não ser crente. Porque o que Jesus está dizendo nesta passagem é que o crente está nele. É como o ramo que está na videira. E porque a videira é boa, ele vai produzir fruto. Irmãos, por nós mesmos, nós vamos produzir sujeira. Por nós mesmos, até as nossas boas obras vão ter motivações erradas. Então, nós precisamos estar em Cristo. Então, a essência da salvação cristã é essa. Cristo é bom bastante e eu estou nele. E se eu estou nele, os frutos desta nova vida, eles vão aparecer. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Então, a gente, por exemplo, existem pessoas que elas têm uma dúvida assim, se são cristãs ou não são. E aí, às vezes, algumas pessoas vão tentar tirar essa dúvida e elas trabalham na seguinte perspectiva. Elas dizem assim, você acredita em Cristo? E ele diz, eu acredito. Dependendo do contexto eclesiástico, vai dizer assim, você um dia ouviu um apelo para aceitar Jesus, para receber a Jesus, e você recebeu e foi na frente, ou levantou a mão tal, e fez isso? Fiz. Você fez aquilo sinceramente? Ele diz, fiz. Pronto, então tenha certeza que você é crente. Não é bem assim. Como é que a gente sabe que é cristão? Se nós estamos em Cristo.
se nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos nele. Como é que a gente sabe que é cristão? Mesmo pecadores como nós somos, quando nós percebemos as marcas da vida de Deus em nós. É isso. Então, como é que a gente se examina se está na fé? Não é pensando se somos perfeitos, porque não somos. Não é simplesmente pensando que nós acreditamos em Cristo, ótimo. Não é simplesmente avaliando, não, em tal época eu aceitei um apelo bom. Mas é se os frutos da vida de Deus estão em nós. É assim. Por exemplo, Gálatas 5, 22 e 23, fala dos frutos da vida, do fruto da vida de Deus em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, irmãos, o que acontece com o cristão? O que é... Passa aí, Raquel, por favor. Aqui, como diz os adolescentes, bugou. Ok. Nada. Descontrolou aqui. Então, o que o Evangelho é? É essa boa notícia de que Deus, em Cristo, restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. Então, olha o que o Lloyd Jones ressalta. Ele diz assim: tornar-se cristão é uma mudança no relacionamento com Deus. Quando cremos e descansamos na obra de Deus, ela transforma instantaneamente nossa posição diante dele e passamos a estar nele. Isso é ser cristão. Isso é ter o Evangelho. J.I. Packer, ele, em um ensaio que ele comentou esse livro aqui, ele comentou sobre esse livro. Eu não sei se esse livro foi traduzido todo para o português. Eu sei que foi traduzido uma parte chamada Por Quem Cristo Morreu, do John Owen. Mas o título desse livro, lá em inglês, é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo matou a nossa morte. Tá? A morte morreu com a morte de Cristo. E aí o J.I. Packer, ele retrata a frase, Deus salva pecadores. Isso é um bom resumo do Evangelho. O que a gente percebe na sociedade de hoje? É uma sociedade que ela acha que pode resolver o seu problema. Um dia desse eu estava tentando ver um episódio de uma... Eu não sou bom de ver série, aliás, está complicado, eu assisti um monte de coisa. Mas aí eu fui ver, eu estava vendo um episódio de uma série, acho que Flash, de uma temporada aí. Aí, uma frase que ficou na minha mente naquele episódio, e eles repetem muito, ele diz assim, tenha fé em você mesmo. Ou tenha fé no outro. Qual é a ideia, irmãos? A ideia é que o homem, ele é bom, e ele pode promover por si só o que é bom. Aí lá pelas tantas, tinha um personagem, era um momento dramático lá no episódio, aí teve um personagem lá pelas tantas, que falou de uma situação difícil, e aí ele disse que foi para a igreja. E o que ele foi fazer na igreja? Aí ele disse, eu fui na igreja, não fui nem para orar, não fui para cantar, eu fui da igreja para reclamar do universo. Eu disse, então o universo é uma personalidade, eu vou para a igreja, e lá na igreja eu vou conversar com o universo e reclamar com o universo, porque a vida é assim. Você está percebendo? Como a gente precisa, como cristão, olhar a história e perceber a vida sob lente bíblica. Como a gente precisa observar como as coisas estão erradas. E como só o Evangelho pode trazer ordem às coisas.
O indivíduo, ele crê nele mesmo para melhorar, e ele prefere acreditar que a natureza é um ente vivo que tem personalidade do que acreditar em Deus. Então ele vai reclamar do universo. Não é assim. Então note bem, a Lloyd Jones, ele trabalhou essa questão de ser cristão, de estar no Senhor, e o J.I. Packer resumiu o evangelho dizendo: Deus salva pecadores. Olha que coisa linda ele escreveu. Olha que coisa linda. Ele disse assim: Deus salva pecadores. Deus, o Jeová Trino e Uno, Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas trabalhando juntas, com sabedoria, poder e amor soberanos, para alcançar a salvação de um povo eleito. Veja como a salvação é linda. O Pai elegendo, o Filho realizando a vontade do Pai por meio da redenção, o Espírito executando o propósito do Pai e do Filho por meio da regeneração. Salva, do começo ao fim, faz tudo o que significa levar o homem da morte no pecado para a vida na glória. Planeja, conquista e comunica a redenção, chama e guarda, justifica, santifica, glorifica. Pecadores, os homens como são encontrados por Deus, culpados, vis, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um dedo para fazer a vontade de Deus, ou para melhorar sua condição espiritual. Qual é o resumo disso? O resumo disso é que eu não me salvo. É Deus quem me salva. É que, gente, biblicamente, fé verdadeira está depositada em quem? E somente em quem? Em Cristo, em Deus. Então, quando uma pessoa diz, tenha fé em você, essa não é a fé bíblica. Tá? Por que não é uma fé bíblica? Porque é uma fé, primeiro, o objeto da fé está equivocado. A gente não deve ter fé na gente, a gente deve ter fé em Cristo. E segundo lugar, a fé envolve o crer em realidades que a gente muitas vezes não vê. Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé verdadeira, ela está em Cristo e ela é crer em realidades invisíveis, a despeito de serem realidades. E o que nós temos nesse conceito aqui do J.I. Packer? Nós temos a ideia de que a salvação não é algo que a gente conquista. A salvação é algo que Deus nos dá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, está claro isso ou está confuso? Nenhuma dúvida? Caminhar só mais um pouquinho e a gente para. Muito bem. Então, quando a gente pensa aqui no Evangelho, o Evangelho não são os resultados do Evangelho, tá? Então, o Evangelho não se refere àquilo que a gente faz, mas àquilo que foi feito por nós. Certo? O Evangelho não é algo que a gente faz, é algo que foi feito por nós. Mas o Evangelho, ele resulta em um modo de viver completamente novo. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ontem a gente teve uma reunião da liderança, foi uma reunião assim, muito joia, muito boa mesmo. E a gente planejou algumas coisas, sempre com essa situação da pandemia, então muitas coisas ficaram em suspenso. Mas uma das coisas que a gente estava planejando e conversando sobre aquelas nossas ações
sociais de impacto, porque nós já temos ações sociais ordinárias, feitas sempre, mas as nossas ações ordinárias de impacto, em termos de igreja, a nossa quarta em ação. Mas vamos também imaginar nas nossas boas obras, nas nossas boas ações, ou na nosso ato de, entre aspas, caridade para com pessoas individualmente. Por que o cristão faz boas obras? Porque ele foi salvo. Qual é a motivação do cristão quando ele faz boas obras? O que ele espera? Quando a igreja realiza ações sociais de impacto, ou quando a igreja ordinariamente ajuda o necessitado, ou quando eu e você, individualmente, como parte da igreja, ajudamos as pessoas, qual é a motivação da gente? A glória de Deus, abençoar aquela pessoa. Veja, se você analisar, existem algumas pessoas que elas fazem boas obras, por quê? Porque elas acham que aquilo vai salvá-las. Ou porque elas acham que aquilo vai dar ibope. Que as pessoas vão reconhecê-la como alguém generosa. O crente não faz boas obras pensando nisso. O crente não faz boas obras porque ele é salvo, ou melhor, porque ele quer alcançar a salvação. Não faz boas obras porque ele acha que Deus vai recompensá-lo por causa disso. Não faz boas obras para ser visto. O crente faz boas obras por causa do Evangelho. Até os nossos atos de boas obras não é como os atos de boas obras de uma ONG, de uma instituição social, de uma religião não cristã. A gente faz boas obras, sabe por quê? O que é aquilo? É nós dizendo para as pessoas: o Senhor Jesus nos amou. E nós amamos você, porque o Senhor nos amou primeiro. Está entendendo? Aí você leva o Evangelho à pessoa. Você leva o Evangelho. Olha, eu estou fazendo isso por você, porque Jesus me amou. O que eu estou lhe dando ainda é muito pouco, porque Jesus deu a vida por mim. E porque Jesus deu a vida por mim e me ensinou a amar as pessoas, eu amo você. E eu estou lhe dando isso como expressão do meu amor. Quero caminhar com vocês mais 6 minutos, tá? E a gente para, tá certo, irmãos? Então, a graça e as boas obras, elas são resultado do Evangelho. Então, o Evangelho, seus resultados, suas implicações, precisam estar cuidadosamente relacionados entre si, não podem ser confundidos nem separados. Ou seja, o Evangelho não são os resultados do Evangelho. O Evangelho é o que Cristo fez por nós. Mas quando o Evangelho nos atinge, ele promove resultados. E aí uma frase do reformador Martinho Lutero, quando ele dizia: somos salvos só pela fé, mas não uma fé que permanece só. Não uma fé que permanece só. Então, caminhe mais um pouquinho aqui comigo. Veja bem, quando a gente pensa fé e obras, elas não podem ser confundidas, nem podem ser separadas. Ou seja, a crença no Evangelho nos leva a cuidar dos pobres, a participar ativamente em nossa cultura, tão certamente quanto, segundo Lutero, a fé verdadeira conduz às boas obras. Então, presta atenção. Existe uma teologia por aí, a chamada teologia da libertação,
Então, a teologia da libertação, ela tenta apresentar muito aquele conceito do evangelho como ajudar o necessitado. E se nós ajudarmos os necessitados, porque Deus, segundo eles, tem uma preferência pelos necessitados, nós estamos vivendo o evangelho. Não é bem assim. Nós realizamos boas obras como resultado do evangelho. Mas nós entendemos que a maior necessidade nossa e da humanidade é o evangelho. É o evangelho que vai resolver o problema dela. Veja, muitas pessoas hoje saem do Brasil, certo? Porque elas querem tentar uma vida melhor fora do país. Eu só queria fazer uma consideração com isso. Se Deus direciona alguém para ir para fora do país, ok. Mas a gente precisa observar qual é a motivação para nós sairmos do país. Sabe por quê? Porque nesse processo de sair do país, muitas pessoas podem estar prosperando financeiramente, mas ao mesmo tempo podem estar se afastando de Deus. Eu vou para um lugar, mas praticamente não tem igreja. Eu vou para um lugar, mas praticamente ali, em termos de comunidade da fé, não existe. E aí, às vezes, algumas pessoas vão para determinados locais só pensando financeiramente, e igreja? E a minha espiritualidade? E a minha vida com Deus? E a minha comunhão com os irmãos? Lembram de Ló, irmãos? O que aconteceu com Ló? Ló olhou Sodoma, estava lá, linda, verde, próspera. E ele disse, é para lá que eu vou. O tio dele, Abrão, deu essa opção para ele. Mas o que custou Sodoma e Gomorra para Ló? Ele prosperou. Ele continuou enriquecendo. Mas qual foi o resultado? A mulher dele se transformou em uma estátua de sal. E ele se tornou pai dos seus netos, ou avô dos seus filhos. Por quê? Porque ele tomou decisões erradas. Então, a gente precisa perceber o seguinte: você olha para países, ótimos países, países prósperos financeiramente, países em que o transporte funciona, a saúde funciona, seria excelente, e a gente espera que o Brasil um dia viva essa realidade. Não sabemos, mas esperamos. Mas não é só isso. Porque ao mesmo tempo que você percebe isso em muitos países, você olha e diz, e igreja, e crente, e adoração a Deus, são países em que muitas vezes o Deus deles é o dinheiro. O Deus deles é o mundo. Então, quando a gente toma decisões, irmãos, a gente precisa pensar nessas decisões de maneira integral. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer. Se eu for um parênteses, eu vou parar aqui nesse slide, tá certo? E a gente para por aqui. Então perceba, a crença no Evangelho, ela vai nos levar a cuidar dos pobres, a participar ativamente em nossa cultura, certo? Entretanto, como a fé e as obras não podem ser separadas nem confundidas, os resultados do Evangelho não podem ser separados nem confundidos com o Evangelho. O Evangelho é o que Cristo faz por nós. E como resultado do que Cristo faz por nós, nós vivemos uma nova vida. Porque nós acreditamos em um futuro glorioso, irmãos. Porque nós acreditamos
que o caos não vai reinar e dominar. Por causa do Evangelho. Tá? Por que, assim, você pode ter esperança que a sua adversidade, ela vai cessar? Por causa do Evangelho. Por que você pode ter esperança que aquele trabalho tão difícil, tão sugador, você não vai viver eternamente naquele tipo de trabalho? Né? Você vai viver uma realidade superior, mas enquanto estivermos aqui, nós devemos fazer o melhor para a glória de Deus. Mas o sofrimento decorrente da queda vai acabar. Por que a gente pode crer nisso? Por causa do Evangelho. Então nós podemos e devemos expectar um futuro glorioso por causa do Evangelho. Depois a gente continua, a gente vai trabalhar ainda um pouco mais esse aspecto, vamos trabalhar alguns resultados do Evangelho, vamos trabalhar a visão bíblica de mundo. Qual é a visão de mundo que a Bíblia apresenta? Quais são os capítulos da história? E a gente vai estar trabalhando isso, tá certo? Eu vou parar por aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, irmãos. Então, tão quietinhos, entenderam tudo? Tudo bem? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos muito, Deus, muito mesmo, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos a termos uma vida centrada em Ti, centrada no Evangelho que liberta, que transforma, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Cuida do nosso coração, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vá em paz, irmão. Até a noite. Deus abençoe a todos.